Olá, sou Letícia França, estudante do terceiro ano de enfermagem. Irei apresentar o resumo sobre o documentário Precisamos Falar sobre a Síndrome do X Frágil. Este trabalho teve por objetivo a produção de um documentário educativo sobre a Síndrome do X Frágil, com 3 episódios, os quais serão publicados no site Fantástico Mundo da Genética, servindo de fonte de informações para familiares e a população em geral. O primeiro episódio encontra-se disponível no site abaixo. Ele aborda temas genéticos relacionados à síndrome do X frágil, explicando os mecanismos moleculares pelos quais a doença se manifesta, bem como suas consequências clínicas. Aponte a câmera para o QR Code para acessá-lo. Vamos ao vídeo. Você sabia que em 1969, há 50 anos, foi relatada pela primeira vez a associação entre deficiência intelectual e a presença de um cromossomo X diferente? Pois bem, este cromossomo X diferente foi chamado de X frágil, e os indivíduos que possuíam este cromossomo são chamados de pacientes com síndrome do X frágil. Esta síndrome é a segunda causa genética mais comum de deficiência intelectual, ficando atrás apenas da síndrome de Down. Antes de falarmos sobre a síndrome do X frágil, vamos entender um pouco sobre o DNA, genes e cromossomos. O DNA é uma molécula que armazena todas as informações necessárias ao desenvolvimento e funcionamento do corpo humano. Ela está presente no núcleo de todas as suas células e é transmitida para os seus descendentes. A molécula do DNA é em forma de dupla hélice, constituída por sequências de nucleotídeos. A sequência de nucleotídeos organizada cria os genes. Assim, os genes fazem parte do DNA, o qual, por sua vez, faz parte dos cromossomos. Mas o que é a síndrome do X frágil? A síndrome do X frágil é causada pela alteração do gene FMR1, localizado no braço longo do cromossomo X, nesta posição. Alterações na sequência do DNA de genes são chamadas de mutações. O gene FMR1 apresenta no início da sua sequência 3 nucleotídeos, citosina, guanina, guanina, os quais se repetem uns seguidos aos outros, formando as trincas CGG. Indivíduos saudáveis apresentam de 6 a 55 repetições da trinca CGG, enquanto indivíduos com a pré-mutação apresentam de 55 a 200 repetições. Por outro lado, indivíduos que apresentam mais de 200 repetições têm a mutação completa no gene FMR1, ocasionando o seu silenciamento e, portanto, apresentam a síndrome do X frágil. Como o número de trincas CGG é variável entre os indivíduos, essa mutação é denominada mutação dinâmica ou expansões de trinucleotídeos. O silenciamento deste gene bloqueia a produção da proteína FMRP no cérebro, e sua redução está associada às características clínicas da síndrome do X frágil, incluindo a deficiência intelectual. Estima-se que existam 5 afetados a cada 10.000 crianças nascidas vivas do sexo masculino, sendo mais prevalente em homens que mulheres. Na espécie humana, o sexo cromossômico mais frequente é caracterizado nos homens pela presença em todas as suas células de apenas um cromossomo X, enquanto que nas mulheres existem 2 cromossomos X e nelas apenas um deles funciona. Vocês aprenderam até agora que a síndrome do cromossomo X frágil deve-se a uma alteração em somente um dos cromossomos X. Portanto, quando as mulheres têm um cromossomo X alterado, apenas o cromossomo X, que é normal, funciona. Assim, geralmente a única característica presente nas mulheres que têm o cromossomo X alterado é a deficiência intelectual.
Já os homens irão sempre apresentar muitas das características da síndrome do cromossomo X frágil, por terem apenas um cromossomo X que está alterado. Mas você sabe quais são as características de uma pessoa com a síndrome do X frágil? Assistam ao próximo episódio. Assim, esperamos que o vídeo tenha sido útil para disseminar informações sobre a síndrome do X frágil. E o nosso próximo passo será avaliar se esse curta-metragem terá a mesma aplicabilidade de maneira lúdica para informar membros da família, estudantes de escolas públicas e a população em geral. Obrigada!